Muito bem, agora que você sabe realizar o teste de cabeamento, cercar falhas no sistema de cabeamento, agora você vai aprender comigo como é que a gente faz para testar um alternador. E para te explicar o teste do alternador no carro, primeiro eu vou explicar o teste do alternador em bancada. Porque a bancada de teste, no caso dessa aqui, é uma bancada específica para alternadores. Então, os mesmos testes que a gente faz na bancada, nós fazemos no carro. Primeiro eu vou demonstrar na bancada específica para alternadores. No momento que eu estou gravando essa aula, uma bancada dessa custa próxima de 5 mil, 6 mil reais. Tá? Então vamos lá. Ó. Aqui a gente tinha um alternador de 35 amperes. Beleza, olha lá, então 13.7 e 20 amperes, né? Aparentemente está carregando muito. Parece que está carregando. Agora força lá a carga. Começou a forçar a carga, tensão de linha cai, tá vendo? Não consegue sustentar. Tá ótimo, beleza. Bom, aqui os dois valores que você tem que observar são aqueles dois valores que estão no display azul de cima. Todo alternador em marcha lenta, sem nenhum consumidor, ele precisa colocar na linha entre 13,5 e 14,5 volts. Vamos ver se esse aqui passou no teste. Tá vendo ali, ó? Antes de ser forçado, o que seria uma simulação de um carro em marcha lenta, ele está disponibilizando 13,7 volts. Já no caso da corrente, ele ainda não está disponibilizando os 35 amperes porque ele não foi solicitado. Então, a tensão, em marcha lenta, o alternador já coloca, sem nenhum consumidor pedir. Agora, a corrente é uma grandeza solicitada, então você precisa solicitar. Aquela alavanca na bancada é feita para isso, para você solicitar carga. E aí a tensão baixa, isso é normal, mas a corrente tem que atingir pelo menos 90% do prometido. Se ele é de 35 amperes, tem que estar próximo de 32,5 amperes. 32,5 seria o limite mínimo que esse alternador de 35 amperes deveria fornecer. Então vamos lá. Beleza, olha lá, então 13.7 e 20 amperes, né? Aparentemente está carregando muito. Parece que está carregando. Agora força lá a carga. Percebe que na hora que você puxa a corrente, ele não atinge os 35 amperes, não atinge os 32,5 e a tensão baixa. Tensão baixar é normal. Agora a corrente não atingiu o valor de 32,5, é passível de substituição esse alternador. Por isso, inclusive, que esse aluno, nas minhas aulas presenciais, trouxe o alternador até mim. Então aqui só para a gente entender, todo alternador tem dois braços. Tem o braço de tensão e tem o braço de corrente. Tensão, ele é imposto, ele é, de certa forma, não pergunta nada, ele não quer saber de nada, ele simplesmente coloca entre 13,5 e 14,5 quando não tem carga. E a corrente, os consumidores precisam pedir. No caso da bancada, a gente tem essa alavanca. Agora vamos para o carro para demonstrar esse mesmo teste lá no carro. Aqui eu já estou considerando que você passou pelas minhas aulas de bateria. Então você já sabe quando uma bateria e quando um sistema elétrico está puxando muita corrente. Então eu já não vou revisar essa parte. Se a bateria tiver com algum problema de absorção de carga, ou o carro estiver pedindo muita corrente, é importante que primeiro você corrija os outros problemas para depois chegar aqui. Você só vai estar aqui no teste de alternador no carro se bateria e sistema elétrico estiverem pedindo uma corrente normal em marcha lenta. Então vamos lá para o teste de alternador em veículo. Vamos lá. Bom, então aqui a gente tem duas ferramentas. Tem o alicate amperímetro e a outra ferramenta é o simulador de carga, apelidado de churrasqueira. No caso, o alicate está marcando a corrente, então eu abraço o cabo que vem em corrente do alternador, eu abraço esse cabo e o meu simulador de carga, ele já está medindo a tensão. Então, lembra dos dois testes, o alternador é tensão e corrente. Percebe que ali o meu alternador está colocando até na bateria 13,8, então no teste de tensão ele já passou. Professor, por que você não mede a tensão lá no alternador? Porque como a gente já testou os cabos, lembra que eu disse que o teste de cabos tem que ser o primeiro teste? Como a gente já testou os cabos, já garantiu que eles estão conduzindo, então a mesma tensão do alternador é a tensão que está na bateria. Ou se tiver alguma diferença, eu consigo simplesmente calcular. Então eu posso já considerar essa tensão em cima da bateria porque eu já testei os cabos, eu já sei que eles não estão bloqueando tensão. Então dos dois braços do alternador, tensão e corrente, a tensão já está marcando. Agora nós precisamos saber a corrente.
primeiro se o alternador está ligado e depois se ele vai bater o desempenho máximo dele. Aí agora a gente vai olhar especificamente para o alicate amperímetro, que é essa ferramenta amarela, que está abraçando o cabo que vem do alternador e chega na bateria. Aqui você percebe o seguinte, quando o simulador de carga puxou corrente, o meu alternador produziu 124 A. Eu sei que é o alternador que está produzindo porque as costas do alicate estão viradas para o alternador na linha. Então, além das costas estarem viradas para o alternador, eu tenho ali o símbolo de negativo, menos 124. Toda vez que a corrente está vindo por trás do alicate, saindo pela frente, ele mostra o sinal negativo. Então eu sei que o meu alternador está ligado, está produzindo corrente. Agora eu preciso saber se ele bateu o desempenho. Como é que eu sei se o alternador bateu o desempenho ou não? Eu preciso ver a etiqueta dele ou pesquisar qual é a corrente que aquele alternador promete. Nesse caso ele prometia 110 A. Quando forçado ele produziu 124 A. Isso mostra que o alternador está produzindo além do que do que foi especificado. Ou seja, o alternador passou no teste tanto em tensão como em corrente. Esse alternador está em perfeito estado. Quando é que esse alternador reprovaria no teste? Se esse valor aqui desse de 90% para baixo do prometido. Então, você pega lá 110, 90% disso, dali para baixo ele está condenado. Se o carro reprovar em marcha lenta, nesse teste de simulação de carga, você pode acelerar ele a 2.000 giros e refazer o teste. Se mesmo acelerado ele reprovar, aí realmente o alternador está condenado, considerando que você já sabe que a bateria está absorvendo carga, você já fez os testes de bateria e considerando que os cabos estão em perfeito estado. Isso é muito importante. Primeiro testa cabeamento e bateria para depois testar o alternador.